qual é o poder que o IPVA tem de trazer. Muitos estados, eles dispensam o IPVA do primeiro ano, porque na verdade eles trabalham com o IPVA que é o dobro do nosso. Por exemplo, lá no Mato Grosso, que dispensa o IPVA, lá é 4% por ano o valor do veículo do IPVA. No nosso caso aqui é 2%, para táxi já é 1%, para motocicleta também é mais baixo. E por isso o camarada pode se dar o luxo de dispensar. Além do que, quando você bota 4%, aí o impacto é muito maior na atração, entendeu? É totalmente diferente de 2%. Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer uma avaliação, podemos fazer, aí tecnicamente fazer uma avaliação do que significa, qual é o poder que tem a dispensa do IPVA na internalização da compra, porque é essa a conta. Nós temos que fazer o seguinte: será que eu consigo trazer o cliente, o comprador, para cá com a dispensa do IPVA? Essa é a pergunta que nós temos que responder, tá? Temos que responder. Quando ele diz que é 12 mil reais que... Aproximadamente a menos. Tá? 10 mil, que seria 10 mil reais por um carro de luxo, e o IPVA desse carro vai ser 2 mil, eu não sei se eu conseguiria trazer o comprador para cá. São 2%, um é do município e o outro é do estado. Essa é a partida. Bate o IPVA no banco e já vai distribuído dessa forma. Agora, o deputado não pode esquecer que primeiro, o volume de recursos, nós fizemos umas contas, esse volume de recursos deve ser da ordem de 120, 150 mil reais no máximo, o volume que seria dispensado para isentar esses carros. Ou seja, não é um volume... Por mês? Um período. Dos 3 meses. Nós esperamos que a arrecadação do ICMS seja maior do que isso. E a arrecadação do ICMS, diferente dessa aqui, esse daqui é 1% que nós estamos falando sobre o valor. O ICMS, a parte que o Estado fica, é pelo menos 10% do valor do veículo. E 25% desse recurso vai para o município. Eu estou entendendo que os municípios ganham com a medida. Os municípios não estão fazendo, como a gente entende que o Estado não fará uma renúncia de receita, os municípios também não estarão fazendo, nós não estamos imputando ao município um ônus para beneficiar o B. Pelo contrário, nós estamos criando um mecanismo que os municípios também se beneficiam no processo. Eu acho que os municípios do estado do Acre têm se beneficiado muito com todas as políticas que o governo tem adotado. Se a gente for avaliar, deputado, o volume de ICMS que tem ido para os municípios, porque, por exemplo, se você pegar Santa Rosa, se você pegar outros municípios, possivelmente não emplaca nenhum carro, Jordão, você vai emplacar um carro, 2 carros, numa situação dessa. E o IPVA, ele ganha diretamente porque ele tem uma participação geral nesse processo. Ele, na verdade, é uma maneira de distribuir renda, nesse caso aí. E se você pegar uma avaliação de quanto é que os municípios levavam do bolo do ICMS, se a gente pegar os últimos 10 anos, a gente vai ver o volume de recursos extremamente significativo que cresceu na transferência para os municípios. Se nós avaliarmos que em 1999 o ICMS arrecadado no estado do Acre era alguma coisa em torno de 4 milhões e meio por mês, e hoje a gente tem uma arrecadação de quase 45 milhões por mês, se nós multiplicamos por 10, se pegar 25 dias, 25% disso são 10 milhões, sai de 1 milhão para 10 milhões, mais ou menos, um recurso que é distribuído para os municípios. Eu acho que o Estado tem feito E o Estado do Acre, diferentemente de outros estados, pelas regras que já vem do passado, há uma distribuição de renda muito grande, porque hoje os municípios, principalmente os municípios pequenos, aqueles mais distantes, por exemplo, Jordão, Santa Rosa e tal, são beneficiados, porque se eles fossem receber pelo valor adicionado específico do município lá, o volume que eles receberiam era muito menos do que a regra que foi estabelecida no passado e que hoje tem favorecido muito a esses municípios. Tá? Então, eu entendo a sua questão, da questão da compensação.
Eu não tenho poder para resolver isso aqui, além do que eu entendo que não há que ser uma preocupação nossa, porque nós vamos repor seguramente a todos os municípios, porque quais são os municípios que mais emplacam veículos? Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Não, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Tá? Só que Rio Branco leva 47% dos 25% do ICMS e Cruzeiro do Sul leva 10% dos 25% do ICMS. Eu tenho certeza que o volume de arrecadação que a gente espera no ICMS compensa até maior. Eu tenho uma opinião divergente. O artigo 2º, a ideia do artigo 2º é um reforço ao que está no artigo 1º, ao que está no artigo que diz artigo 2º, né? A ideia é um reforço, é para cristalizar que nós não vamos dar isenção para veículos, por exemplo, que são comprados pela internet. Quando o veículo comprado pela internet, ele é comprado no estado do Acre, mas quem fica com o ICMS é São Paulo, que foi o lugar onde isso está vendido. Nós podemos alterar a redação desse artigo de maneira que as isenções legais possam ser respeitadas. Só isso, não tem nenhum problema. Tá? O que eu quero cristalizar nesse processo... Não, entendi isso aí, tá? mas é porque na intenção de... Talvez pudesse... Para que a compra fosse feita nos estabelecimentos estaduais, nós acabamos deixando de fora algumas não situações. tem nenhum problema, e aí qualquer um de vocês, o Peter, pode fazer uma emenda, ou você mesmo fazer uma emenda. O que tem que ficar estabelecido, o que precisa ficar clareado é o seguinte. É que a intenção da legislação, da lei, é que efetivamente eu não posso, seria uma... Aí eu estou compreendendo que o senhor não poderia dar isenção de IPVA para alguém que fosse comprar o carro em Porto Velho. Exatamente. Eu não quis entrar nessa discussão de que nós vamos puxar daqui ou por lá, porque IPVA não direciona o consumidor para lugar nenhum. Se assim fosse, o Mato Grosso, que são fronteiras, então eu não quis entrar para a gente se aplicar a legislação. Tem nenhum problema. Esse artigo assim, o ICMS da operação, né? É só clarificar mais ainda que o Estado do Acre não está disposto a dispensar o IPVA do camarada que comprou pela internet, ou ele comprou o carro lá em Porto Velho e vem emplacar aqui. É só nesse sentido. E eu concordo plenamente que não há nenhum problema em a gente fazer essa alteração. O limite da lei, ela tem uma vinculação com a isenção que o governo federal faz do IPI. Foi baseado nisso que nós fizemos essa limitação. Não há nenhum problema se o programa do governo federal continuar, se a gente avaliar que isso trouxe resultado para o Acre, na venda de veículos, não há nenhum problema da gente reapresentar o projeto para estender até o final do ano, até quando isso for conveniente. Mas a revelia do governo federal... Vamos cuidar que nós temos que... Deixa eu só revelia do governo federal? Prorrogaria sem um casamento com o governo federal? Não, em princípio não, porque o programa tem uma vinculação com a política para combate à crise. Se o governo federal não isentar novamente, é porque a questão da crise está sendo equacionada. Então nós não temos razão para fazer aqui também. E diminuir a arrecadação do Estado. E a nossa intenção não é essa, de diminuir. Como eu já disse, a gente quer compensar, a gente espera compensar com o ICMS. A deputada estava falando da questão do comprador fracasso, como é que eu trago o comprador. Na verdade eu estava falando dessa avaliação, que a gente não fez uma avaliação nesse sentido, diante da proposição que acho que o deputado Thier que levantou, da possibilidade de você isentar todo esse primeiro IPVA. Essa é uma avaliação que não foi feita, porque nós precisaremos avaliar se a diminuição do IPVA na compra de um veículo teria poder de atração para trazer o comprador para cá. Eu temo que num carro que tem uma diferença de R$10.000, não tem jeito, porque esse carro... Nós temos que fazer políticas para que as pessoas daqui não saibam comprar fora. Porque de fora para comprar aqui, ninguém. Tá certo? Então, tá. A outra pergunta é quem se beneficia. Na verdade, eu acho que é um conjunto, é uma questão da economia.
A ideia disso é a questão da economia.